A paz do Senhor Jesus, ô glória, bênção de Deus. Estou aqui na igreja na parte da manhã, dando seguimento aqui a mais um dia de aula do curso de Princípio de Liderança. Quero externar meu abraço a todos os irmãos que estão fazendo o curso. Isso é aprimoramento. A Bíblia diz que temos que ser como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. É mais uma hora de curso. Nós começamos esse curso já tem um mês e eu quero dar seguimento. Mesmo não podendo estar aqui a sexta-feira à noite, eu quero externar nesse vídeo um abraço a todos os alunos, Laene, Marluce, Ana Lúcia, o Fagner, Evanildo, Rose Dias, Rose Polidório, a Gleice, Ana Tavares, a Luzia, aos demais irmãos, né, a Kelly também, minha esposa, que continuem buscando aí o chamado. É com muita alegria que eu me dirijo a vocês e quero já orar, né? Nós vamos começar aqui uma hora de aula e eu quero orar agradecendo a Deus pela vossa vida. Senhor Jesus, é mais um dia de curso, eu peço uma bênção para cada aluno, que eles possam aprender, Senhor, a serem liderados. Depois que nós somos liderados, que nós entendemos o teor da liderança. Quem nunca foi liderado, Senhor, jamais vai poder um dia liderar. Eu peço que o Senhor venha abrir a mente deles, o coração, que eles possam assimilar. É uma pequena apostila, mas é de bom uso, é de coração, que nós nos dedicamos aqui. Eu me coloco em tuas mãos para que o Senhor use meus lábios, a minha mente, e o seu nome seja glorificado. Agradecido sou por essa oportunidade. Amplie os conhecimentos dos teus servos, que eles possam, Senhor, além de ler a Bíblia, meditar na revista da escola dominical, Senhor, que eles possam ler livros seculares que têm contexto, que têm referências bíblicas, que eles possam crescer na graça, no conhecimento, como Samuel cresceu, como o Senhor Jesus que veio como homem e cresceu na graça e no conhecimento diante do Pai e diante dos homens. Eu quero pedir uma bênção especial pela vida dos teus servos, que tem me ajudado aqui na igreja. Eu quero, Senhor, ser usado por Ti para liberar esse certificado, abençoando eles também no momento da prova. Haverá um momento de prova, nós vamos fazer umas provas aqui. Eu quero que o Senhor venha aprová-los. Mais do que eu dar uma nota e aprovar, eu creio que o Senhor já está aprovando teus servos. Em nome de Jesus, toma mais esse dia desse curso, Princípio de Liderança. Toma à frente da igreja. Hoje, Senhor, tem oração, círculo de oração. Foi marcado um ensaio das irmãs, que elas possam ensaiar na proporção do teu Espírito, direcionadas pelo teu Espírito Santo. Aproveite esse momento para interceder também por cada pedido de oração, que o Senhor venha dirigir através da vida dela, que o Senhor venha abrir os olhos, revelar as visões, a direção da vida de cada uma, Senhor. Uma vez mais eu intercedo por este curso. Toma a vida dos teus servos. Obrigado, Senhor, por estar aqui de manhã e conseguir gravar esse vídeo. Toma a sua igreja. Estamos aqui apenas, Senhor, como servos, liderados pelo teu Espírito Santo. Obrigado por cada adolescente, cada criança, cada jovem, os irmãos de perto, de longe, os anciãos, todos da tua igreja, Senhor. Obrigado por esse momento de glória, por esse momento de reflexão. Toma os teus filhos, Senhor. Toma nesta manhã, abençoando cada família. Eu oro e entrego esse momento ao qual nós vamos falar um pouquinho da tua palavra, que eles venham entender e crescer diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero agradecer aqui os irmãos que fizeram o trabalho, né? Ana Lúcia Escobar, Fagner Paulo Escobar e Marluce Escobar. Ainda vai faltar aqui o Evanildo, a Rose, os demais irmãos que não fizeram o trabalho. Eu pedi para escrever sobre um líder da Bíblia, sem ser Jesus Cristo, né? Os irmãos procurar um líder na Bíblia e escrever. Os irmãos que não fizeram, dá tempo ainda. Esse trabalho vale 2 pontos, a prova é 10 pontos. Aqui você já vai ganhar 2 pontos, né? Para somar com a prova. Os irmãos que esqueceram, dá tempo. Tem até sexta-feira que vem. Tem até sexta-feira que vem para fazer o trabalho. Escolher um líder da Bíblia, escrever e me entregar.
Tá bom? Em nome de Jesus, só uma lembrança. Ô Glória, vamos partir para a apostila agora. E nós paramos aqui falando sobre o propósito de Deus ao colocar as pessoas como líder. Qual é o propósito de Deus ao te colocar como líder? É uma pergunta que a gente fez em sala de aula e eu quero voltar nessa pergunta aqui para dar seguimento. Qual o propósito de Deus ao te chamar como líder, ao te dar um cargo? Deus viu algo especial na sua vida. Deus escolheu você para uma obra genuína e você tem que aprimorar para poder estar na frente de um grupo. Deus não vai te dar a liderança de 200 pessoas sem primeiro você entender o propósito com 10, com 15 ou com 20, até chegar a um número de 200, 300, 3.000, tem um propósito aí. Talvez você está na responsabilidade de um grupo pequeno, mas não entendeu o propósito do Senhor. Ninguém é vitalício num cargo, ninguém. Ninguém é vitalício numa liderança. Deus pode te pegar e colocar em outra liderança, como a Laene. A Laene estava nas crianças, agora está com os adolescentes. A Ana Tavares é a regente, mas Deus pode pegar ela e colocar para ser líder, né, em outro setor. Vou dar um outro exemplo aqui. Marlúcia estava com as crianças e agora ela está se dedicando mais ao círculo de oração. Outros irmãos que estão chegando agora, o Éder, um exemplo. O Éder está agora como um dos professores da escola dominical, mas não significa que ele vai estar ali sempre. Ele pode assumir uma outra liderança. Isso são exemplos que eu estou dando para você entender qual é o propósito. O Fagner está lá no sonoplastia. Amanhã ou depois ele pode ser um dos professores ali com os adolescentes. Ele também já se propôs a estar com as crianças, é uma liderança, pequena ou grande, e não existe faixa etária para Deus realizar os propósitos dele em sua vida. Eu volto à pergunta, qual o propósito de Deus ao te colocar como líder? Primeiro, se você não anotou, pode anotar agora. Desempenhando sua função para benefício do trabalho. Quiser escrever aí, qual o propósito de Deus ao me colocar como líder? Desempenhando a função para benefício do trabalho. Escreveu aí? Você que pode escrever, anota aí. Essa pergunta pode cair na prova. Qual o propósito de Deus ao me colocar como líder? 1. Desempenhando a função para benefício do trabalho. 2. Influenciar positivamente a vida de pessoas. Influenciar positivamente a vida de pessoas. E 3. Aperfeiçoar o seu caráter, conforme o seu propósito. Deus quer aperfeiçoar o seu caráter, conforme o seu propósito. Anota aí. Deus quer aperfeiçoar o seu caráter, conforme o seu propósito. Eu pedi para anotar na aula passada 3 pontos. Número 1, o líder precisa de confirmação. Letra A, lembra que eu pedi para você escrever? Da parte de Deus. Letra B, da parte da igreja. Letra C, da parte dos homens. O líder precisa de confirmação. Bota aí 2 pontos. Aí escreve letra A, da parte de Deus. Quem escreveu, né? E quem não escreveu, só fazer uma recapitulação. É uma recapitulação da aula passada. Letra A, da parte de Deus, pula uma linha. Letra B, da parte da igreja, pula outra linha. E letra C, da parte dos homens. É bom que o vídeo você pode voltar e escrever, caso você perca alguma fala minha. Escreve aí assim agora. Depois da letra A, letra B e letra C. Pula 2 linhas, escreve assim. Quando alguém anuncia que é líder, vírgula, ou se apresenta como tal, vírgula, tem de provar que o é. Quando alguém anuncia que é líder, ou se apresenta como tal, tem que provar que o é.
ele precisa ter sua condição de líder confirmada. Vou repetir mais uma vez. Quando alguém anuncia que é líder, ou se apresenta como tal, tem de provar que o é. Ele precisa ter sua condição de líder confirmada. Nós escrevemos isso na aula passada. Aí vamos lá para a parte A. Da parte de Deus. Escreve aí. Da parte de Deus. Convicção íntima quanto ao chamado. Convicção íntima quanto ao chamado. Da parte de Deus. Convicção íntima quanto ao chamado. Letra B. Da parte da igreja. Habilidade reconhecida para o desempenho da função. Letra B. Da parte da igreja. Habilidade reconhecida para o desempenho da função. Letra C. Da parte dos homens. Testemunho coerente com o evangelho que ele anuncia. Viu como tem pesares aí? Tem pesares. Da parte de Deus, vou voltar. Convicção íntima quanto ao chamado. Letra B, da parte da igreja. Habilidade reconhecida para o desempenho da função. Letra B, da parte da igreja. Habilidade reconhecida para o desempenho da função. E letra C, da parte dos homens. Testemunho coerente com o evangelho que ele anuncia. São 3 pontos. Como é que eu vou aceitar uma confirmação? O pastor me chamou para ser consagrado a diácono. São 3 quesitos para você ser consagrado, ser separado. Primeiro, Deus tem que querer. Segundo, a igreja tem que querer. Terceiro, os homens. Isso fala de testemunho. Eu posso perguntar aí na vizinhança como que é a vida da Laene, como é a vida da Marluce, como é a vida do Evanildo. Um bom vizinho, cumpridor dos deveres, honra a família. Marluce trabalha, é solícita, tem um bom convívio com os irmãos, com os familiares. Laene, excelente testemunho na escola. Vou lá na escola da Laene, vou lá perguntar como que a Laene é subdiretora. Pergunta a algumas professoras, se eu não me engano a Gleice trabalha com ela. Gleice, como é que é a Laene na escola? Não, tudo certo. Mesma coisa, pergunto para a Laene como que é a Gleice na escola. Não, pô, ela aqui não chega atrasada, é competente, é uma bênção, uma professora exemplar. Isso é da parte dos homens. Da parte da igreja, chego em particular, reúno os irmãos, chamo um no canto, converso no particular. O que tu acha na nossa querida Gleice, missionária, receber esse cargo, receber essa função? O que você acha da Marluce ser líder de tal setor, ser consagrado diaconisa? Da parte da igreja, posso fazer uma reunião sem ela saber, para a gente fazer uma votação. A igreja é antônima e soberana, a maioria vence, pelo que eu entendo. Aí foi aprovada da parte da igreja e da parte de Deus. Como eu falei na letra A, tem que ter uma convicção íntima do chamado. Isso aí é você, individual. Busca continuar com a palavra, vida de oração, jejum, consagração, idônea, sempre se envolvendo com as coisas da igreja. Isso aí tudo compete, ao chamado do líder. Eu quero que você entenda isso. São 3 quesitos. Deus tem que querer, a igreja tem que querer, e os homens, tanto aqui dentro, homens, eu digo assim, homens e mulheres, pessoas, jovens também, que podem, querendo ou não, avaliar. E os homens também, onde você mora, onde você trabalha, a sua vida social, seu testemunho. Tá certo? Vamos para o segundo ponto, para encerrar essa página aqui. Foi só uma recapitulação. Eu botei na letra A, letra B, letra C, para você escrever algumas coisas aqui. Tá certo? Vou para o ponto 2 aqui da apostila, que fala dos exemplos, os líderes que foram exemplo na Bíblia.
Por isso que eu pedi aquele trabalhinho para você fazer, escolher um líder. Agora eu vou entrar no teor do trabalho. O líder se inspira nos exemplos bíblicos. Eu tenho que ter uma inspiração, alguém que me inspira. Claro que, acima de todos os líderes, o maior é Jesus Cristo. Quem tira o foco de Jesus, como Pedro tirou, a tendência é afundar, é naufragar. Jesus é o ápice. Mas tem os outros líderes que a Bíblia fala, e a apostila vai falar sobre Moisés, a apostila vai falar sobre Josué, vai falar também sobre Ezequias, sobre Davi, né? São os líderes que Deus tem colocado como exemplo bíblico. Também eu posso citar aqui Débora, né? Até mesmo Noemi, né? Que foi uma líder da sua nora, né? E assim a gente vai aprendendo na palavra. Eu quero muito que você possa ter em sua mente que você tem que ter alguém para se espelhar. Para mim exercer uma boa liderança, eu tenho que me guiar em alguém. Eu particularmente, o líder que eu gosto depois de Jesus, sem ser Paulo, que é meu nome, é José. Eu tenho um que me inspira no Novo Testamento, que é Paulo, na graça, e tem um também que me inspira na lei, que é José. Para mim esses dois aí, depois de Jesus, para mim são os melhores. Exemplo na vida de José, que quando ele se posicionou, né, que a Bíblia não vai dizer para resistir à mulher. A Bíblia vai dizer assim, resistir ao diabo. Ela diz, a Bíblia diz, resistir ao diabo. Mas a mulher, o homem que tem uma vida santa, consagrada, tem que correr. Então, para mim, isso aí, José, quando ele fugiu, ele não queria colocar a liderança dele em risco, né? Ele tinha sonho, ele tinha uma chamada. Então, quando não deu, ele não resistiu, ele fugiu. Então, é um exemplo. Quando o líder estiver numa situação adversa, contra o caráter, a personalidade dele, se não der, irmão, foge, está na Bíblia, corre. É melhor você correr do que você perder a sua liderança, o seu chamado, sua responsabilidade com a obra de Deus. E o outro líder também que eu amo muito é Paulo. Paulo também conhecia muito da lei, estudou aos pés de Gamaliel, um homem culto, defensor da lei, mas quando ele encontrou com Jesus no caminho para Damasco, toda a sua liderança foi mudada. Conhecimento não, mas a liderança dele foi mudada, ao ponto de falar, quem é, Senhor? Ficou cego, ficou sem comer, aprendeu o que era jejum, aprendeu o que era oração. Até o profeta Ananias ia até ele, você conhece a história, está lá em Atos capítulo 9, você sabe, depois dá uma lida lá, o encontro que ele teve com Jesus, mudou toda a liderança dele, da lei. A graça chamou ele, eu costumo dizer que foi o encontro da lei com a graça. E a liderança dele, no âmbito espiritual, mudou bastante, ao ponto dele ser cheio do Espírito Santo e ter convicção que Deus tinha chamado ele para uma liderança profunda acerca de pregar o Evangelho. Se tornou um missionário e aí só foi progredindo. No primeiro instante de sua chamada de liderança, não foi muito aceito pelos discípulos, porque ele perseguia, ele maltratava, defendia a lei, mas com o passar do tempo, sua liderança foi vista, e um dos que é mais respeitado em toda a Bíblia, escreveu parte da Bíblia com suas cartas, instruindo a igreja futuramente. Olha que liderança, irmão, olha que liderança profunda. E aqui na apostila vai citar sobre Moisés. Vamos passar para Moisés, agora está lá em Êxodo, depois você pode abrir a Bíblia, né, com calma, Êxodo 18, do 13 ao 27, Êxodo 18, do 13 ao 27, 3 pontos importantes na vida de Moisés. Na prova eu posso pedir para você escrever sobre um dos líderes e destacar pelo menos 3 pontos importantes na chamada. Isso aqui pode cair na prova também. Escreva aí sobre um líder e destaque 3 pontos fortes em sua chamada. Você vai escolher um líder, você que fez o trabalho, está vendo como é que é importante fazer o trabalho? E vai destacar aí, 3 pontos fortes de cada líder que você escolher. Aqui na apostila vai falar sobre Moisés. Primeiro ponto forte, ouviu conselhos.
Está no versículo 19 e versículo 24 de Êxodo 18. Primeiro ponto forte, ele ouviu conselhos. Lembra que ele perguntou a Jetro, seu sogro, pediu conselhos para o seu sogro Jetro? Segundo ponto forte de Moisés, ensinou com zelo. Está lá em versículo 19 e 20. Êxodo 18, 19 e verso 20. Quer dizer, se ele instruiu o povo, ele fez a parte dele. O povo está murmurando, o povo está reclamando, ele está recebendo ordens divinas, instruções divinas, e como líder, ele está passando, ele fez a parte dele, ele ensinou com zelo, ele tentou passar o máximo. Lembra lá? Os 10 mandamentos foram escritos por Deus, nas tábuas de pedra, instruiu o povo, e quando ele saiu por um momento a liderança dele, e foi para o monte orar, quando ele desceu, o povo fez um bezerro de ouro, ele desceu, o povo estava inclinado para a idolatria, tanto tempo no Egito, tinha fugido aí a direção divina. Ele chega, quebra as tábuas e manda queimar aquilo tudo. Ele fez a parte dele. Tu viu como é que na liderança tem hora que a gente, se não tiver um domínio próprio, olha como peça domínio próprio, a gente acaba excedendo. Então, primeiro ponto forte, anota aí, primeiro ponto forte de Moisés, ouviu o conselho. Segundo, ensinou com zelo. E terceiro, teve critérios justos para a escolha. Teve critério justo para a escolha. Ele não sai fazendo as coisas de qualquer maneira, não. Tudo, a instrução vinha do céu para ele, ele procurava fazer de acordo à vontade divina. O líder tem que respeitar a vontade divina, que tem líder que quer agir com a sua própria vontade. Está longe do que Deus está mandando ele fazer. Esses são os 3 pontos fortes de Moisés. Ouviu conselhos, ensinou com zelo, e 3, teve critérios justos para a escolha. Se quiser anotar aí, é bom. No final do curso, eu vou ver se eu tiro uma Xerox ou envio por PDF. Alguns já têm aí o curso em PDF. Eu quero que você ouça, pratique e cresça. Tá bom? Vamos para outro líder agora. Josué. 3 pontos fortes. Vou citar 3 pontos fortes de cada um. Primeiro, Josué submeteu-se a Deus. Onde que está a referência, pastor? Está aqui, ó. Josué capítulo 5. Depois pode ler com calma. Josué capítulo 5, do 13 ao 7. E o verso 9. No versículo de número, no capítulo 5, verso 14, capítulo 5, verso 14, Josué submeteu-se a Deus. Primeiro ponto forte, submissão. O líder tem que submeter alguém. Eu sou líder, sou submisso a Deus, sou o pastor da congregação, mas sou submisso ao pastor supervisor. Você é submisso a Deus, e aqui você é submisso à minha pessoa. Então, aprenda com Josué sobre submissão. Submeteu-se a Deus. Depois de Deus, você tem que ter alguém. Quem era que Josué se submetia? Perdão, Josué. Josué se submetia a Moisés. 2, segundo ponto forte de Josué. Distribuiu tarefas. Ele distribuiu tarefas. Ele era de guerra, não podia lutar sozinho. Imagine ele contra um monte de exército. Então ele tinha que organizar por grupo, cada um vai para um lado. Sabe como é que é a estratégia de guerra, né? Quem não sabe, estratégia de guerra, o líder, ele reúne o exército e expõe a estratégia que ele tem para poder vencer a peleja, a guerra. Então ele distribuiu tarefas. Número 3, ponto forte de Josué. Isso é muito importante aqui. Ele deu ordens claras. Às vezes o líder erra aqui, na hora de dar as ordens, né? Na hora de falar. Eu, por exemplo, eu falo em excesso. Tem que falar claramente para a pessoa entender. Talvez eu falo muito rápido às vezes. Algum não entende, às vezes as pessoas entendem achando que
está brigando, não é? As ordens claras, pautada, certinho, falado com calma, ordens claras para que os liderados possam entender. Você está na frente de um grupo e você não consegue colocar ordens claras, há uma confusão na cabeça das pessoas. As pessoas, em vez de entender, acabam saindo turbadas. Então, na dúvida, qualquer dúvida que você tenha com o líder, é bom você perguntar. Será que ninguém perguntou ali no exército, um monte de homens, ninguém perguntou nada a Josué? Chegou em particular, o que o senhor disse mesmo? Não entendi. Às vezes a timidez e a vergonha nos impede de entender as ordens que são dadas claramente. Mas não conseguiu falar comigo? Eu tenho um exemplo, a minha esposa, por exemplo. Tem gente que não consegue falar comigo online, às vezes eu não consigo responder. Quando não consegue comigo, as pessoas procuram ela, e ali ela, entendendo o meu jeito, porque convive comigo, ela acaba passando as ordens claras para que as pessoas entendam, entendeu? Ordem clara é muito importante quando você liderar alguém, seja no serviço, na escola, na faculdade, aqui mesmo na igreja, você deu uma ordem, né? Claro que tem que a maneira de falar. Eu peco muito, eu erro muitas vezes na maneira de falar, mas é bom dar ordem clara, para que a pessoa não deixe a dúvida entrar e acaba, por meio da dúvida, não executando o serviço. Isso atrapalha muito, né? Para quem está sendo liderado. O líder acha que passou, que ordenou, que falou, e a pessoa não entendeu. É bom você recapitular certinho, para que a pessoa possa entender as ordens claras. Vamos passar para um outro líder? Já falei os 3 pontos fortes. Josué submeteu-se a Deus, distribuiu tarefas. Isso aqui, vou voltar aqui rapidinho. Fica pesado para o líder. Tem que distribuir. Eu costumo, às vezes, abraçar tudo. Atrapalha a liderança. Se você abraçar tudo, atrapalha a sua liderança. Tem que distribuir tarefas. Aí você vai ver pessoas crescendo, o nome do Senhor sendo glorificado, progressão. Isso tudo influi quando você distribui tarefas. Você tem 3, 4, 5 da mesma função, se alguém ficar doente, porque você distribuiu. Então a pessoa aprendeu e está crescendo com isso. E o último ponto forte de Josué que eu destaquei, ordens claras, para não despertar dúvidas e confusão na cabeça dos liderados. Vamos para Ezequias, está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 1 ao 8. Essas passagens bíblicas que eu estou citando, é bom você meditar em casa, dar uma olhada. Talvez você possa se espelhar em Moisés, ou até mesmo em Josué, ou em Ezequias. Aí uma dica para quem vai fazer o trabalho, falar sobre Ezequias. Foi um rei muito importante também. 2 Crônicas, (32), do 1 ao 8. 2 Crônicas 32, do 1 ao 8. Primeiro ponto forte de Ezequias, anota aí. Percebeu a real situação. Tem hora que você, como líder, tem que parar, perceber. O que eu estou fazendo está dando certo? Não está dando certo? É costume popular dizer que time que está ganhando não se mexe. E a gente deixa aí. E um ponto forte em Ezequias é que ele percebeu a real situação. Está no verso 2 do capítulo 32. Perceba a situação. Ah, mas como é que eu percebo a situação? Buscando. Deus vai te mostrar. Deus vai te direcionar. Lembra da submissão? Primeiro Deus, depois você. Perceba a real situação. O teu grupo está animado, não está animado? Está desanimado, está morrendo? Estou percebendo que não está legal. Isso aí é faro de líder. Se você tem essa visão, essa percepção, querendo ou não, mas será que eu sou? Você já tem essa visão que não está legal, né? Os que estão acompanhando os cultos desde o início, hoje os cultos estão diferentes, mas não foi assim sempre que eu cheguei aqui. Então eu tive que perceber a situação, muitas das vezes estar na frente primeiro, fazer, ensinar, né, motivar, para depois mudar alguma coisa. E tem coisa que precisa mudar ainda, e eu tenho pedido a Deus, me ensina a perceber como é que está a situação, como é que está.
A prova é essa, estou na campanha da resposta, Deus agora abriu a porta de emprego, agora a igreja tem que andar sem a minha presença. Muitas das vezes não estarei aqui,